Guerreiros em Debate. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados. 21 horas, horário de Brasília. Começa aqui o seu Guerreiros em Debate, o programa especial onde a China Azul para, pensa e reflete com tudo que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube, tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores, né, e que está em recuperação no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, né, iniciando até que enfim, podemos dizer quase isso, a sua participação nesse Campeonato Brasileiro, repetindo 2015, onde busca arrancar e ver até onde pode chegar. Né? Nesse momento a rodada continua, ainda tem Atlético Paranaense e Botafogo. O Atlético Paranaense e Botafogo vai vencer. O Atlético Paranaense vai vencendo o Botafogo por 1-0, uma derrota do Botafogo por 3 gols. O Cruzeiro passa a equipe carioca 16 minutos do segundo tempo. A gente vai falar sobre isso, sobre muito mais, sobre a vitória do Cruzeiro neste domingo sobre o Santa Cruz. Diante de um Mineirão lotado, o Cruzeiro fez 2-0, né, inaugurando o placar. Só no segundo tempo, o Cruzeiro pressionou no primeiro tempo, mas não achou o gol. Saiu na frente com o gol de Robinho no início da segunda etapa, aliás. E depois, numa jogada de Arrascaeta, concretizada pelo Ramon Ábila, mais um gol do matador argentino. O Cruzeiro fez o segundo gol, garantiu o triunfo, mais 3 pontos, se distanciou um pouco mais da zona de rebaixamento e vai buscando tranquilidade no Brasileirão, além de, claro, iniciar a sua preparação para a Copa do Brasil. Nessa quinta-feira tem Cruzeiro e Botafogo, né, a partida válida pela Copa do Brasil, o primeiro jogo disputado na Arena Botafogo, né, o Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Eu sou o João Henrique Castro, né, e começo o nosso programa deixando um abraço à produção e à direção, ao cargo dos sempre competentes Paulo Costa e Sidney Júnior, e já vou apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, né, para iniciar a nossa conversa, para ouvir muito sobre o Cruzeiro, sobre o seu passado com o Cruzeiro, também ver como ele está pensando o Cruzeiro. É com muito prazer, é uma honra para a gente aqui no Guerreiros em Debate estar recebendo mais um ídolo histórico do Cruzeiro, né? A gente está aqui com o Procópio Cardoso, campeão brasileiro com o Cruzeiro em 1966, ex-campeão mineiro com o Cruzeiro 59, 60, 61, 67, 68 e 73, né? E ainda vice-campeão brasileiro em 74, naquele episódio lá do Armando Marques, né, apitando a final contra o Vasco, e uma série de polêmicas na decisão daquele ano. Podia ser o ano do bicampeonato, que só foi vir em 2003. Eu vou apresentar para vocês agora, já vou passar a palavra para ele, para poder ouvir um pouco e contar um pouco dessas histórias sobre, imagino que tenha sido um orgulho vestir a camisa 5 estrelas por tanto tempo e ter conquistado tantos títulos. Boa noite, Procópio, está aberto espaço para você saudar a nossa audiência e falar um pouco do que foi aí e do que é ter sido um ídolo histórico do Cruzeiro. Boa noite. Boa noite, é com alegria, é com satisfação que falo aos seus ouvintes, a vocês todos aí da bancada. Tive o privilégio, a honra de começar como profissional no Cruzeiro Esporte Clube. Em 1959, eu disputei o Campeonato Mineiro pelo Renascença como amador, e foi quando o seu Felício Brandi assumiu o Cruzeiro como diretor de futebol. Eu fui o primeiro jogador que ele contratou para o Cruzeiro do Renascença. Então foi com muita honra, porque havia muito tempo que o Cruzeiro não era campeão. O Cruzeiro conseguiu ser campeão juntamente com o Atlético, num título dado pela justiça, não foi um título conquistado em campo. Então, desde que tocou o nome Palestra Itália para Cruzeiro, 59 foi um ano mágico, um ano de glória, que levou o Cruzeiro ao tricampeonato, 59, 60 e 61. E eu tive o privilégio, a honra de participar desse tricampeonato. Então foi onde começou realmente o Cruzeiro a despontar como um grande campeão, não é? Porque foi daí que o seu Felício Brandi tirou forças, né, para montar o time de 66, do qual eu tive o privilégio também de participar, porque eu, depois de jogar
em São Paulo, pelo São Paulo, jogar pelo Fluminense no Rio, jogar pelo Palmeiras em São Paulo, a famosa academia do Palmeiras, a primeira academia de 65, né, que inaugurou o Mineirão em 65, vestindo a camisa da Seleção Brasileira. Então eu voltei ao Cruzeiro em 66, naquele time fantástico, o maior time do Brasil de todos os tempos, foi o time do Cruzeiro de 66, porque ganhou de nada menos, nada mais do que do Santos, que era o maior time do mundo na época. E o Cruzeiro ficou 10 anos sem perder para o Santos. Só perdeu no dia em que eu quebrei a perna, junto com o Pelé quebrou minha perna, em 68. E é interessante já ouvir essas histórias, né? Principalmente para a galera mais nova que pode aí estar acompanhando e conhecendo um pouco mais, né, da figura e do personagem, né, que foi e que é o Procópio Cardoso, né, na história do Cruzeiro. Né, a gente sabe, o Sidney está até comentando, né, dessa perspectiva da lesão, né, dessa lesão de 68, né, e comparando com o processo do Dedé. O Procópio ainda voltou, né, depois, jogou em alto nível, foi vice-campeão brasileiro no Cruzeiro, né, e a gente fica na torcida. Bicampeão mineiro em 73, 74, com Perfumo. Isso. E essa recuperação da carreira, né, Procópio? Essa contusão minha é uma coisa inédita, é o recorde mundial. Ninguém ficou 5 anos, 1 mês e 13 dias machucado. Eu machuquei aos 28 anos e meio, mais ou menos, porque eu machuquei em outubro, no dia 13 de outubro de 68, e voltei a jogar em alto nível para o Cruzeiro, campeão mineiro, bicampeão mineiro, com Perfumo, em 63, em novembro de 63. Então eu fiquei 5 anos, 1 mês e 13 dias sem jogar. E isso, eu quero crer que isso pode ser um alento para que o Dedé e o Fábio, que estão aí machucados, tenham em mente que eles podem, se quiserem, podem voltar em alto nível. E a gente tem clareza, né, até da evolução da medicina. A gente sabe, né, por exemplo, o caso do Dedé é um caso muito delicado. Tem também o caso do Judivan, né, que está buscando se recuperar e que também está aí com alguma dificuldade no seu processo de recuperação, né? E histórias como essa de recuperação e superação no futebol, o Procópio está aqui para ilustrar mais uma, são comuns, e a gente tem aí alguns nesse momento no Departamento Médico do Cruzeiro precisando dessa força, precisando dessa motivação, e aí a fala do Procópio é muito efetiva para a gente poder acreditar aí nos retornos do Dedé e do Judivan, né, aos gramados, apesar de toda a dificuldade nesse momento, né, Procópio? E eu gostaria de acrescentar outra coisa, que hoje eles têm uma medicina muito avançada, né? Remédios e cirurgias de altíssimo nível, né? E no meu tempo, não. Eu fiquei dos 5 anos parado, eu fiquei 3 anos e 8 meses dentro do Hospital Arapiara pelo INSS. 3 anos e 8 meses sem poder andar direito. Voltei a jogar com a minha perna esquerda, que eu tive uma lesão no joelho, rompeu tudo. A minha rótula foi parar na minha virilha. Rompeu tudo, todos os ligamentos, todo o tendão rotoliano, tudo. Então, eu voltei, e até hoje, né, eu tenho limitação, eu não consigo dobrar a perna esquerda toda. Mas mesmo assim eu voltei a jogar, e voltei a jogar em alto nível. Eu digo alto nível porque Roberto Perfumo, o maior zagueiro do mundo, deu uma entrevista o ano passado na revista Placar. Ele declara a seleção dele de todos os tempos, que ele viu jogar e com quem ele jogou. E eu sou o zagueiro que estou lá na seleção dele, com Pelé, com Maradona, com vários outros jogadores. Então isso para mim foi uma honra muito grande, porque o Perfume me conheceu depois de machucado, já com 33 para 34 anos de idade, que eu tive o prazer de jogar com ele, fiz uma zaga com ele
quase perfeita, porque era Melim na lateral direito e Vanderlei na esquerda. Era uma coisa fenomenal. Então, eu posso dizer para esses rapazes que machucaram agora, é só ter fé, tem que ter... preparar para voltar e voltar sem medo, voltar com determinação, com aquilo que o jogador deve ter. Vontade de ganhar, vontade de jogar. Eu tive isso, fiz educação física para me ajudar na recuperação, fiz um vestibular que era terrível, porque além das provas escritas, né, o vestibular comum, tinha as provas práticas, você tinha que correr 800 metros em determinado tempo, você tinha que pular altura, pular extensão, tinha que nadar os 4 nados, tinha que subir numa corda de 12 metros de altura, sem usar as pernas. Quer dizer, era um vestibular em que eu fiz, passei e fiz um curso muito bem feito, graças a Deus. Foi que me ajudou muito na minha volta ao futebol. E que iniciou também os preparativos para depois carreira de treinador também do Procópio. Eu vou dar uma passada aqui pelos recados dos nossos ouvintes, também o Samuca21 dizendo que está aproveitando que conseguiu não dar aula hoje e que vai estar ouvindo a Rádio GDG, né? Obrigado, a gente agradece a você pela audiência, Samuca. Eu também sou professor e sei como a gente às vezes aí ganha um presente ou outro de poder ver algo que a gente gosta, né, que muitas vezes coincide com a nossa rotina de sala de aula, né? A gente vai convidar você a participar com a gente como o Samuca aqui então, né? O Tetra Alex também querendo saber se a gente pensa se o time melhorou ou não com a saída, ou piorou com a saída do Fábio do time, né? A gente teve já partidas com o Lucas França, também o Rafael, que foi um dos destaques do Cruzeiro neste domingo na vitória sobre o Santa Cruz. E para você participar com a gente, como os ouvintes que eu tô lendo aqui, é só acessar o Twitter, hashtag Rádio GDG. O seu recado vai aparecer no início, no meio, no final, não importa a ordem que você colocar. Hashtag Rádio GDG vai aparecer aqui pra gente, você debate com a gente esse programa que é feito de torcedor para torcedor. Ainda para audiência no Twitter, uma forma de participar com a gente é através das enquetes, né? A gente faz as enquetes no Twitter, aproveitando esse mecanismo do Twitter, para formar opinião e para ver um pouco alguns posicionamentos do torcedor, da nossa audiência, sobre alguns temas relativos à semana do Cruzeiro, ao momento do Cruzeiro, né? Por exemplo, a primeira enquete, que você encontra todas as enquetes colocando hashtag enquete GDG. E aí você consegue votar aqui pra gente também, vão aparecer na sua timeline no Twitter. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo de ontem? Nota 4 com 47% até aqui no momento. Boa noite, ouvinte da Rádio GDG. Eu sou Luciano Batista, estou aqui hoje como um comentarista. Tivemos um pequeno problema aí com o áudio do João, com o microfone dele, e já estamos resolvendo aqui. O Sidney Júnior, na nossa produção, já está resolvendo aqui o problema com o microfone do João. Mas eu já gostaria de deixar meu recado inicial, saudando o Procópio, que é um grande ídolo histórico do Cruzeiro. Agradecer a presença dele aqui hoje, que prontamente aceitou o nosso convite. Então já gostaria Procópio, de emendar minha primeira pergunta para você, até com base numa pergunta de um ouvinte nosso aqui no Twitter, o Alex, ele perguntando a questão do Fábio, né, no elenco do Cruzeiro, se o Cruzeiro, qual a nossa opinião, se o Cruzeiro melhorou ou piorou com o Fábio. E através disso eu gostaria de perguntar para você, Procópio, o papel de um líder dentro de campo. Eu vi outro dia o Alex Talento no programa na ESPN falando sobre o papel de um líder no auxílio a um técnico. Eu queria saber da sua opinião. Você já esteve dos dois lados, tanto como jogador como treinador. Quão importante é o papel de um líder como o Fábio dentro de campo, no auxílio aos jogadores e também no auxílio ao treinador, e se você enxerga no elenco atual do Cruzeiro, além do Fábio, algum outro jogador com esse perfil, Procópio? Olha, é fundamental que em qualquer clube exista um líder, uma pessoa que realmente cobre. O líder não é aquele líder que vai só elogiar, só bater nas costas, dizer tá tudo bem. Não, o líder é aquele que chato, que cobra, e que eu fui, posso dizer para vocês hoje, tranquilamente,
que muitos jogadores do Cruzeiro de 66, aquele time famoso, não gostavam muito de mim, né, dentro do campo, porque eu cobrava. Eu já na época eu sabia que eu ia ser treinador. Então eu cobrava, eu queria que o time todo não só julgasse, mas também que marcasse. Porque futebol não é só chegar e julgar o futebol. Futebol você tem que julgar e marcar. Porque se você não marcar, o adversário, e na época, é muito diferente de hoje. Você enfrentava, era Santos, de Pelé, de Coutinho, de Zito, de Mengal, de Pepe, de Dorval, de Mauro, de Gilmar, era o Botafogo de Garrincha, de Quarentinha, etc. Era o Palmeiras de Julinho, Tupã, Servilho. Então, a diferença para hoje é essa. Craques, na acepção da palavra, tinham esses times. E o Cruzeiro os enfrentava com galhardia e com futebol. Mas tinha que, contra esses adversários, você tinha que julgar e tinha que marcar. Então o líder não é só para elogiar, para poder bater nas costas e resolver problemas extra-campo, não. O líder é aquele que cobra no vestiário, cobra no campo, cobra no treino. Esse é o líder verdadeiro do futebol e que precisa. Porque eu fui treinador e vi o quanto é ser líder. Eu tive um jogador que jogou no Cruzeiro comigo, eu posso citar o nome, eu joguei com ele, Nelinho. E logo depois que eu parei, Nelinho continuou no Cruzeiro e eu vim a ser técnico do Cruzeiro. Nas finais com o Atlético em 77 e depois em 78 durante 8 jogos do segundo turno, os quais o Cruzeiro ganhou os 8 jogos e se classificou. Então o Nelinho no Cruzeiro, ele era um jogador fantástico, mas tudo de ruim que acontecia, Nelinho estava no meio, porque era um jogador solteiro, jogador que tinha vindo do Carioca, jogou no Belém lá no Belém do Pará, né? E veio para o Cruzeiro. Então eu fui ser técnico e botei o Nelinho na reserva, do Mariano, um jogador que não podia se comparar com o Nelinho. Depois fui ser técnico do Atlético, em 83, 84, encontrei Nelinho lá. Foi o maior líder positivo que eu vi na minha vida, sem ser capitão. Porque o jogador que casou, pôs na cabeça que tinha que ser um homem correto, um líder, e foi. Durante o tempo que jogou no Atlético, foi o maior líder positivo que eu vi na minha vida. Olha bem, eu joguei com vários jogadores. E ele não era o capitão. Então, mas era o líder que todo time precisa. E é interessante perceber isso, né? Até uma curiosidade aí da carreira do Procópio e do Nelinho, né? Dessas relações, porque tem, né? Às vezes a gente sentencia um jogador por um erro na carreira, né? E cria uma sentença definitiva, né? Sobre esse não serve, ou aquele passa a ser perdoado por tudo, por um acerto, sendo que a vida é dinâmica, as situações mudam, as conjunturas mudam, e esse depoimento, Procópio, é bastante interessante. Eu vou agradecer ao Luciano aqui, que seguiu a conversa né, com a gente aqui, enquanto eu estava me reestabelecendo minha conexão, e vou seguir aqui com as enquetes que eu estava anunciando para vocês. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no segundo tempo de ontem? Está com 71%. O time evoluiu em relação ao jogo contra o Figueirense para 50% até aqui, sim, mas evoluiu pouco. Quem foi o melhor em campo ontem? O Rafael, destaque até aqui, 51%. O Romero com 25%, o Robinho com 15% e o Ábila com 9%. O Mano deveria usar time misto contra o Botafogo na quinta-feira. 85% dizendo que não, claro, aí a prioridade é a Copa do Brasil nesse momento. Qual o principal problema da zaga celeste nesse Brasileirão? São 4 opções que a gente está dando para essa. Tá bem equilibrado, inclusive, 29% dizendo que são jogadores, 28% posicionamento, 26% é a falta de cobertura e 17% só que a defesa está muito exposta, né? Lembrando que o Cruzeiro ontem, depois de 13 partidas,
deixou o campo sem sofrer gol, né? Era uma sequência de partidas sofrendo gols. A gente tem ainda o Marco Muti comentando aqui, né, perguntando ao Procópio qual jogador, né, o Procópio teve como ídolo, né, aí para fazer a sua carreira. Talvez o seu ídolo tenha vindo depois de você, jogou com você, Procópio. Mas eu vou te pedir para comentar duas coisas então. Primeiro, um pouco da situação da defesa do Cruzeiro nesse campeonato, né, a defesa mais vazada do torneio, e te ouvir um pouco mais também falando sobre suas referências no futebol. Quem foi seu ídolo no futebol, Procópio? Bom, começando pela pergunta do meu ídolo, sempre foi e depois Newton Santos, do Botafogo. Quando eu comecei a jogar, eu quis imitar a vida inteira e não consegui. Foi o ídolo. E depois, quando eu fui jogar no Fluminense, me tornei, quer dizer, um grande amigo de Newton Santos, juntamente com Castilho. Nós encontrávamos toda segunda-feira. Fomos nós três que, lógico, Newton Santos, Castilho e eu, como capitão do Fluminense, fomos ao governo do estado da Guanabara. Carlos Lacerda, eminente orador e governador do estado da Guanabara, foi para fundar a FUGAP do Rio de Janeiro. Então, Newton Santos, só para você ter uma ideia de como ele é amigo meu do Castilho, que na decisão de 63, Fla-Flu, que tem o recorde de público do Brasil, que está do mundo, mais de 200 mil pessoas viram o jogo, 177 mil e tantos pagaram ingresso. Newton Santos, ele teve a gentileza de, antes do jogo, entrar dentro do Maracanã para cumprimentar eu e Castilho e desejar boa sorte. Você imagina que homem que era esse, que amigo que era. O Botafogo dele não estava disputando. Era Fla-Flu. E ele foi lá. E, lamentavelmente, há cerca de dois anos e pouco atrás, eu fui ao Rio de Janeiro para visitá-lo. Ele estava doente, né? Mas ele não me conheceu. Lamentavelmente, eu senti muito, depois veio a falecer. Mas foi a enciclopédia do futebol, né? Esse apelido, né? Essa denominação, enciclopédia, já diz tudo quem era Newton Santos. Que é certamente aí, né, um dos maiores nomes, né, da história do futebol brasileiro, né, campeão em 58, que é também... Bicampeão em 62. E bicampeão em 62, verdade. Um dos maiores ídolos da história do Botafogo. O maior ídolo. Uma homenagem mais que justa do estádio, né, do estádio Newton Santos. Santos. Então, uma briga que foi importantíssima, né, Procópio? Eu era fã dele e tive a felicidade de jogar aqui em 60, Botafogo e Cruzeiro. Eu enfrentando o Botafogo, sabe, no amistoso, no Independência, você imagina, eu tremia, minhas pernas tremiam de tirar um retrato com o Newton Santos. Você entende? Nunca me aconteceu isso, mas nesse dia, as minhas pernas tremeram, porque eu estava ao lado, tirei uma fotografia com ele, ao lado do maior zagueiro de todos os tempos. Então, aquilo para mim foi uma coisa fantástica, e eu falo isso hoje com emoção e com prazer, porque é a realidade, sabe? Tive outros jogadores dos quais eu fui fã e amigo, né? Mas Newton Santos foi o maior. E acho que é uma grande referência. O Marco Muti aqui já deve ter ficado claro para ele aqui, né, até com a história da fotografia, a relação do Procópio, né, com o Newton Santos. A gente está acompanhando aqui, né, falou em Botafogo, Atlético Paranaense e Botafogo, tá 1-0 para o Atlético Paranaense ainda, 40 minutos do segundo tempo. É um resultado que coloca o Atlético Paranaense ainda mantendo as primeiras posições, e o Botafogo empatado com o Cruzeiro na classificação, mas ainda à frente no saldo de gols. Botafogo que é adversário do Cruzeiro na Copa do Brasil, né? O Cruzeiro enfrenta o Botafogo nessa quinta-feira às 20 horas, né? Até pelo adiantado da hora, acho que a gente não tem muito o que falar, né, de mais uma vitória do Cruzeiro, além de elogiar, de dizer
né, da importância de conquistar mais um resultado, mas falar um pouco sobre a preparação de Cruzeiro para o Cruzeiro e Botafogo. E aí, Luciano, eu vou passar a palavra para você, mas pedindo um pouco para você direcionar a nossa conversa aqui agora com o Procópio também para esse momento do Cruzeiro e você falar um pouco também sobre esse Cruzeiro e Botafogo, sobre as pretensões que o Cruzeiro tem na Copa do Brasil, Luciano. Bom, João, antes de qualquer coisa, eu quero dar minha boa noite para você, para o Sidney, ao Procópio novamente, aos ouvintes, porque na primeira participação acabou sendo um pouco corrido, né? Eu esqueci de dar o meu boa noite para todo mundo. Bom, a respeito do jogo Cruzeiro e Botafogo, a gente sempre espera do Cruzeiro uma vitória, né? Na Copa do Brasil, o Cruzeiro, ao lado do Grêmio, é o maior vencedor. Então a gente sempre espera do Cruzeiro uma boa vitória, ainda mais com o elenco que a gente tem. A gente vem numa crescente. Botafogo tem no Campeonato Brasileiro, tá mais ou menos ali na nossa faixa também, mas tem, passado esse jogo agora, ele tem um jogo a menos ainda a compensar em relação ao Cruzeiro. Mas eu espero do Cruzeiro, pelo momento dos times também, espero uma vitória do Cruzeiro, um elenco que a gente está cada vez mais entrosando nossos jogadores ali da frente, o Mano conseguindo ajeitar nossa defesa. Foi o primeiro jogo após vários dias, né, que o Cruzeiro passou sem tomar gols. Então a gente sempre espera do Cruzeiro uma vitória, principalmente em Copa do Brasil, porque o Cruzeiro tem muita tradição. E eu queria aproveitar, já que eu citei o trabalho do Mano também com a defesa do Cruzeiro, o Procópio foi um dos grandes zagueiros da história do Cruzeiro. Eu queria saber do Procópio como ele enxerga esse trabalho do Mano, porque o Mano, até no ano passado, que ele já esteve aqui, ele procurou priorizar a parte defensiva, organizar o Cruzeiro defensivamente, fazendo com que a gente tomasse menos gols e fizesse um trabalho mais simples, né, um trabalho mais compacto. E eu queria saber do Procópio como ele enxerga essa montagem da estrutura defensiva do Cruzeiro com o Mano Menezes e o que ele espera do trabalho do Mano para esse ano, final do ano agora, com as competições e para os próximos anos, Procópio. Olha, o Cruzeiro não tem me agradado muito desde o início do campeonato, né? E eu já ouvi aí alguém dizer que tem que priorizar, botar time reserva. Não tem nada disso. O Cruzeiro não tem que priorizar nenhuma situação, tem que jogar todas as competições com o mesmo empenho, com a mesma determinação, buscando a vitória. O Cruzeiro não começou bem o campeonato, ainda corre risco, não há que se falar que o Cruzeiro já está fora, porque tem jogos ainda muito difíceis pela frente. Inclusive esse jogo de domingo é perigosíssimo do próximo brasileiro, que é o América, né? É um jogo perigosíssimo, porque o América encontra-se numa situação delicadíssima, né? Então é preciso que haja muita atenção e muita determinação nesse jogo. E a partir daí é buscar sair dessa situação incômoda, porque não é a situação que o time do Cruzeiro merece estar. Não só pelo time, mas pelo nome Cruzeiro, a entidade Cruzeiro. Não há que se falar que tem que disputar para sair fora. Cruzeiro é time para chegar e lutar pelo título, não para sair de rebaixamento. Sem sombra de dúvida. E acho que o momento é para isso, né? A gente está destacando tanto a ascensão no Campeonato Brasileiro como esse importante confronto contra o Botafogo, né, pela Copa do Brasil, ainda oitavas de final. A gente não tem um cruzamento definido de quartas de final. Talvez aí o Juventude tire o São Paulo e seja o Juventude. Pode ser também um Cruzeiro e Atlético Mineiro, pode ser um Cruzeiro e Corinthians, um Cruzeiro e Palmeiras, né? Pode ser um jogo mais qualificado também. Então o Cruzeiro tem nesse momento o desafio de superar o Botafogo e de seguir na busca pelo pentacampeonato da Copa do Brasil. E torcer para que seja, para se classificar e que seja o Atlético Mineiro, né? Porque o torcedor cruzeirense está engasgado com 2014, né? E sem sombra de dúvida, além de ser um grande jogo, pode ter a chance da vingança. É realmente o teste bom e a vitória boa que poderá acontecer, não é verdade?
Não, com certeza. Se viesse para uma final também, seria um outro drama em Minas Gerais. E o torcedor cruzeirense, claro, a gente estaria aqui comprometido com a cobertura e, claro, confiante em mais um título do Cruzeiro. Diga, Procópio. Mas pela tabela que você falou aí, não há como ser final, né? A cada fase agora vai ter um novo sorteio com as equipes que forem sobrevivendo na competição. Então, pode ser na fase final, pode ser na semifinal. Aí muda, ou na final. Realmente aí muda. Pode acontecer. E seria bom, não é? Acontecendo. Seria interessante. A gente tá engasgado aí, seria uma excelente vingança pra gente. Agora a gente vai conversando aqui um pouco sobre notícias do especializado do Cruzeiro e também sobre notícias da semana do Cruzeiro. O atletismo cruzeirense, por exemplo, mais um final de semana de vitórias da equipe dirigida por Alexandre Minardi, né? O Cruzeiro, por exemplo, disputou a 7ª etapa do circuito Corrida Caixa da HT Esportes em Porto Alegre. O Wellington Cipó cruzeirense foi vice-campeão da prova. Na 5ª posição, Pablo Fagundes. Em Manaus, o Cruzeiro venceu a 61ª corrida pedestre do Amazonas, percurso de 10 quilômetros. Foi uma dobradinha, na verdade. Adelson Alves Rodrigues venceu, seguido por Francisco Ivan da Silva. Na 6ª corrida, Duque de Caxias de Maceió, o Sérgio de Oliveira venceu a prova de 10 km com o tempo de 30 minutos e 28 segundos. No feminino, segundo lugar para o Cruzeiro com Miriam Franco da Silva. Ainda no Nordeste brasileiro, o Cruzeiro fez destaque também na 3ª etapa do circuito de rua TV Atalaia. No feminino, Miriam Franco da Silva, mais uma vez, 2 provas no final de semana, foi a vencedora do percurso de 5 km. No masculino, é a Valdir Sérgio de Oliveira ter mais um bom ficou com a 2ª colocação. Dando sequência aos bons resultados, o Cruzeiro foi até o interior da Bahia e na 30ª edição da corrida Duque de Caxias, em Jacobina, venceu com José Márcio Leão da Silva a prova de 10 quilômetros. Também no interior da Bahia, em Juazeiro do Norte, o Cruzeiro venceu a etapa do circuito Sesc. Cícero Vieira Rocha completou os 7 quilômetros da 1ª colocação. Em Minas Gerais, o Cruzeiro faturou a dobradinha na 23ª corrida Duque de Caxias Tiros de Guerra em Curvelo. O percurso de 10 km foi vencido por Ivanildo Pereira dos Anjos, seguido pelo cruzeirense Marcos Vinícius Coelho Ferreira. No feminino, Andréa de Lima do Cruzeiro também venceu e a vice-campeã foi cruzeirense Claudete Maria de Souza Silva, que disputou os últimos Jogos Olímpicos representando o Cruzeiro. Para finalizar, o Cruzeiro foi até a cidade de Cristais e venceu a primeira corrida que que carrega o nome da cidade. Ivamar de Oliveira venceu a prova de 9 quilômetros com o tempo de 27 minutos e 12 segundos. O vôlei, por sua vez, o Santa Cruzeiro estreou na temporada 2016, né? E com isso, 2016 e 2017, né? O vôlei segue o calendário europeu com vitória por 3-0 sobre o FJF em Juiz de Fora, 25-23, 25-15 e 25-20. Ainda sem os campeões olímpicos, William e Evandro, né? O Cruzeiro volta a atuar agora no dia 3 de setembro, às 17 horas, no sábado, em Montes Claros. A base, as equipes sub-14 do Cruzeiro e o Cruzeiro Internacional foram derrotados na Copa União na tarde dessa segunda-feira. O sub-14 já está classificado para a final da competição, perdeu por 3-2 com o time reserva na última rodada. Os gols celestes foram marcados por Thales e Manuel. Já o Cruzeiro Internacional Sub-16 enfrentou o Atlético Mineiro e foi derrotado pelo placar mínimo. O segundo revés da equipe em 2 rodadas do torneio estadual. Na próxima rodada, marcada para o dia 5 de setembro, o clube tem pela frente o América Mineiro. Lembrando que o Cruzeiro Internacional é uma parceria do Cruzeiro com o governo do Cazaquistão e os atletas são cazaques, né? Sub-15 do Cruzeiro estreou com vitória na Copa da Amizade nessa segunda-feira no Rio de Janeiro, vencendo o Bangu por 7-1. Vinícius Popó com 3 vezes, Juan, Wanderson, Gustavinho e Samuel marcaram os gols da Raposa. Nessa terça-feira tem Cruzeiro e Fluminense às 10h45 no CFZ, no Rio de Janeiro. O time Sub-16 do Cruzeiro participou, a gente anunciou na segunda-feira essa participação da Salvador Cup, acabou sendo eliminado na semifinal com derrota para o Vitória por 3-1. O gol celeste foi marcado por Marco Antônio, que também foi o artilheiro do Cruzeiro na competição com 3 gols. Já o time júnior do Cruzeiro assumiu a liderança do Mineiro da categoria, vencendo por 5-1 o Guarani em São João del Rei. Mesmo fora de casa, o Cruzeiro venceu e goleou com Raniel marcando 2 vezes, Andrei, Tony Anderson
e Vitinho. Sidney Júnior está aqui na produção, estava na partida, dizendo que foram golaços, né, do Cruzeiro para obter essa vitória. Sobre Cruzeiro e Santa Cruz, destacando algumas situações. O Cruzeiro teve 49.208 torcedores público pagante, né, para ver Cruzeiro e Santa Cruz. É o recorde em partidas envolvendo clubes no Mineirão nesse ano. O recorde é da Olimpíada, Brasil e Austrália nas quartas de final, quando o estádio recebeu 52.660 telespectadores. O Cruzeiro homenageou também, né, o fisioterapeuta Charles Costa e o fisiologista Eduardo Pimenta por estarem com a seleção olímpica, né, de futebol durante a conquista dos Jogos Olímpicos. Além deles, o William e Evandro, além dos ex-cruzeirenses, o Wallace, Éder e Maurício, conquistaram a medalha de ouro no voleibol. Os cruzeirenses que tiveram presentes no estádio ainda puderam ver a exposição da Taça Brasil de 66, com presença do Raul Plasman e do Evaldo. E a criançada agora, né, a gente sabe aí que tem uma iniciativa do governo do estado de Minas Gerais, que destina ingressos gratuitos para crianças menores de 12 anos em eventos esportivos e estádios de Belo Horizonte. A gente teve aí a inauguração de um complexozinho para as crianças poderem brincar e etc. dentro do Mineirão. Né, o complexo tem uma área de recreação que conta com parquinhos, piscina de bolinhas, escorregador, pintura, entre outras atividades. O Cruzeiro formando aí novos torcedores. Afinal de contas, né, Procópio, você teve, né, com o Cruzeiro nesse momento em que houve o fenômeno da China Azul, né, onde a torcida cresceu muito em função dos títulos obtidos pela sua geração. E aí investir na criançada, como o Cruzeiro fez desde aquela época, parece ser o caminho para o clube seguir crescendo, não é, Procópio? E olha, eu vou contar uma história a vocês. Quando o Cruzeiro foi campeão do Brasil em 66, vencendo o Santos, o senhor Felício Brandi e a nossa Relações Públicas, Inês Helena de Abreu, idealizaram um plano fantástico que deu origem a essa China Azul que tem hoje. Os jogadores do Cruzeiro, toda terça-feira, nós éramos obrigados, após o treino da manhã, a almoçar no Barro Preto. O senhor Felício Brandi pagava, inclusive, o almoço, ele pessoalmente. E nós saíamos de 2 em 2, o elenco todo do Cruzeiro, levando lápis, régua, tabuada, caderno, pasta, borracha, lápis, apontador, uma camisa do Cruzeiro para o menino e 2 pacotes de macarrão para os pais do menino. Nós íamos a todos os grupos escolares de Belo Horizonte e periferia, todas as terças-feiras. O elenco do Cruzeiro, nós íamos a essas escolas. E aí, o resultado é essa China Azul que você vê hoje, é a maior torcida de Minas Gerais hoje, porque era um time campeão e um time que buscou a criançada e buscou os pais da criançada. Isso é que é inteligência e que deveria ser copiado novamente, porque foi uma coisa fantástica que nós fizemos na época. E atualmente o Cruzeiro tem uma parceria, né? A gente até conversou isso com o Bernardo Mota, né, diretor de marketing, quando esteve aqui, com crianças de escola municipal que frequentam a tribuna infantil a cada jogo. Um puxãozinho de orelha no marketing do Cruzeiro. Eu acho que isso tem que ser divulgado como uma iniciativa e um compromisso do clube também, né? Porque fica muito vulnerável a iniciativa e que faz jus a essa tradição aí, né, que o Procópio está argumentando, né, Procópio? Mas olha bem a diferença que há. Nós íamos, os campeões brasileiros, o time do Cruzeiro, nós íamos de 2 em 2, em carros particulares, né, em todas as escolas de Belo Horizonte e periferia. E quando o Cruzeiro viajava para jogar as partidas do Campeonato Mineiro no interior, a Kombi do Cruzeiro ia na frente distribuindo esse material todo para as pessoas. Então foi feito um trabalho fantástico em cima de um time campeão, um time que deu... o único pecado do Cruzeiro da época foi não ter ido para a Europa jogar, como ia Vasco, ia Fluminense, ia Santos, ia Palmeiras, ia todos esses times. O Cruzeiro não foi. O único pecado do Cruzeiro foi esse. Mas foi o
o maior time de futebol da época e, quiçá, eu joguei na academia do Palmeiras, enfrentei o Santos várias vezes e eu acho que nenhum deles chegou onde o Cruzeiro chegou. O modo de jogar, a velocidade, a técnica que se possuía. Tostão, Disseu Lopes, Natal, Evaldo, Hilton Oliveira, Piazza, William, Pedro Paulo, Neco, Raul. Então era um time fantástico e com jogadores reservas também fantásticos, que cobriam bem a ausência de algum titular. E é interessante perceber e sempre destacar isso, né, como uma situação para ilustrar as páginas heróicas e imortais do Cruzeiro e algo para o cruzeirense muito se orgulhar, né? Sempre importante, e eu sempre pondero que o Santos vinha, por exemplo, da conquista de 5 Taças Brasil em sequência, né? O Cruzeiro interrompeu uma sequência de um dos maiores clubes da história, que coloca ele, como o Procópio falou muito bem, na condição de reivindicar aí esse espaço na briga como um dos maiores clubes, um dos maiores times de futebol da história do futebol, o Cruzeiro 66. E o mais importante que não se falou é que o Cruzeiro ficou 10 anos sem perder para o Santos. Só perdeu no dia que Pelé quebrou minha perna, não porque quebrou, mas nós perdemos no Morumbi nesse dia. No dia que foi a única vitória nessa época. É a coisa incrível, inacreditável. Porque o Santos era o Santos. O Pelé foi o maior jogador do mundo. O Pelé não é desse planeta. O Pelé é de outro planeta. Caiu aqui e o Cruzeiro sabia como jogar contra o Santos. E, por exemplo, só para citar o título de 66, título obtido com 2 vitórias, né? O 6-2 do Mineirão e o 3-2, né, obtido no Pacaembu. Ou seja, o Cruzeiro, além de tudo, foi campeão. Podia ser o regulamento previu a possibilidade de um terceiro jogo. O Cruzeiro resolveu já em 2 partidas. Luciano, passo a palavra para você agora, meu caro, para você se despedir, né? É um prazer estar debatendo com você mais uma vez. Você que intermediou, inclusive, esse contato com o Procópio, para a gente poder estar tendo essa conversa agora bacana, podendo gravar essa conversa, podendo ter esse espaço, esse registro. O Guerreiros em Debate já recebeu tantos ídolos históricos. O Procópio é mais um a estar aqui cerrando fileiras com a gente fica muito satisfeito. Eu abro espaço para a sua despedida, para o seu recado final para a nossa audiência e para você também deixar mais uma pergunta ao Procópio, além do seu palpite para Cruzeiro e Botafogo nessa quinta-feira, meu caro. Boa noite. Boa noite, João. Deixa minha boa noite ao Sidney também, que está na produção hoje. A gente fica muito honrado, João, quando um ídolo histórico do Cruzeiro tem essa disponibilidade de chegar e conversar com a gente, que nós somos mais intermediadores da torcida cruzeirense com alguns ídolos históricos do Cruzeiro, né? Nós somos um meio de comunicação da torcida com esses personagens da história do Cruzeiro, então a gente fica muito satisfeito quando um personagem do tamanho do Procópio Cardoso tem essa disponibilidade de falar com a gente. Então já deixo aqui o meu muito obrigado novamente ao Procópio, que atendeu o nosso pedido com muita prontidão. E já quero, a respeito do jogo contra o Botafogo, como eu falei, eu espero sempre uma vitória do Cruzeiro, como o maior vencedor da história da Copa do Brasil, ao lado do Grêmio. E já emendar minha última pergunta, Procópio, já deixando também minha boa noite aos ouvintes, a respeito de como é o trabalho do treinador, né? Você que já foi treinador e jogador de futebol, na sua época, a gente que vivencia o futebol hoje em dia, a gente não tem muita noção de como era o tratamento do clube com o treinador na época, né, que você era jogador. Então eu queria saber, tem essa curiosidade, como que a gente vive hoje um momento de muito imediatismo, né? A gente teve o Paulo Bento em pouco tempo, já com cobrança de resultados, e acabou saindo. Eu queria saber como era essa cobrança no seu tempo de jogador, se era exacerbada como é hoje em dia, como era o tratamento da diretoria com os treinadores, se tinha tempo para trabalhar, e fazer esse comparativo com o trabalho do treinador hoje em dia. Procópio, boa noite. Boa noite, olha aqui, realmente, antigamente havia mais paciência, não dava-se tempo a um trabalho, não era tão assim
de imediato. Por exemplo, eu me lembro que em 67, por exemplo, o Ayrton Moreira era o técnico do Cruzeiro, né? E o Cruzeiro estava 5 pontos atrás do Atlético, naquele fatídico jogo de 3-3, que eu fui expulso aos 6 minutos de jogo, injustamente. Aos 6 minutos de jogo eu fui expulso. Até o Vini Rodrigues, o juiz, que veio de São Paulo, especialmente para isso. Ele me expulsou aos 6 minutos de jogo. E Tostão machucou aos 9. O Cruzeiro ficou com 10, o Atlético fez 1-0 no primeiro tempo, o Atlético fez 3-0 aos 20 do segundo tempo. O Cruzeiro, nesse dia, Pedro Paulo e Natal estavam inspiradíssimos, né? O Cruzeiro empatou o jogo aos 43 minutos e aos 45 minutos uma falta que o Zé Carlos bateu e a bola bateu na trave e ficou picando. Natal veio, pulou para fazer o gol, o Hélio tirou com a ponta dos dedos. Então, nesses 5 pontos que ficou, o Cruzeiro ficou naquela indecisão do Ayrton Moreira, não sei o que, se trocava, se não trocava, e acabou que faltava 3 jogos para acabar o campeonato. O Felício Furlete reuniu e resolveu trocou o treinador, colocou Orlando Fantoni, e o Cruzeiro ganhou os 3 jogos e o Atlético perdeu 5 pontos. Na época era 2 pontos por derrota, né? 2 pontos por vitória. O Atlético perdeu 2 jogos e empatou 1. Então foi para o melhor de 3. Foi simplesmente o melhor de 2. O time do Cruzeiro voltou a ser o time que era, voltou a jogar com alegria, com determinação, com futebol vistoso, e ganhou os 2 jogos de 3-0 e 3-1. E foi campeão, porque o Cruzeiro trocou o treinador. Às vezes, uma troca de treinador, em determinado momento, ela é salutar. Então é preciso que tenha, não esse imediatismo que há, né? Por exemplo, fazer coisas com assodamento, não, é preciso que o treinador primeiro tem que saber se tem qualidades para dirigir certos times. Não porque empresários colocam, indicam, e com a ajuda de pessoas, de outras pessoas estranhas, põem treinadores em clubes grandes que não merecem estar. Então é preciso ter muito discernimento, muita atenção no julgamento de um bom treinador. Sem sombra de dúvida, transborda o imediatismo em uma série das avaliações. E agora, Procópio, eu estou aqui ainda com uns ouvintes aqui participando com a gente, o Marco Muti dizendo que pensa que a Copa do Brasil nos dará muitas alegrias, temos elenco qualificado para conquistar, né? Eu vou daqui a pouco passar o resultado final das enquetes e os informes finais do programa, mas eu já vou adiantar aqui a minha despedida e agradecer a você pela participação, por abrilhantar o nosso programa. Como eu estava dizendo, é um prazer e uma satisfação muito grande ter mais um ídolo, mais um representante das páginas heróicas e imortais do Cruzeiro debatendo aqui com a gente. Eu vou abrir espaço então para você saudar a nossa audiência, deixar o seu boa noite. Só tem uma pergunta aqui que eu acho que é uma curiosidade um pouco de todos, do João Lapa, porque eu vou aprimorar um pouco a pergunta dele. Ele está querendo saber de você ainda, no seu boa noite e no seu recado final à nossa audiência, se você tem pretensões políticas no Cruzeiro. Eu vou aprofundar isso, dizendo, Procópio, você, né, que teve uma carreira como jogador, como treinador, né, ainda tem... como é que é o seu planejamento? Como é que você ainda vê o futebol? Futebol hoje para você virou entretenimento? Ainda há planos? Quais aí são os planos do Procópio Cardoso para o futebol? Né? Como você vê o futebol ainda hoje, o Procópio? Agradeço mais uma vez por aceitar o nosso convite. Já deixo o meu boa noite e agradeço você por essa participação, que nos engrandece, nos envaidece bastante. Olha, o prazer foi meu, é um prazer muito grande falar a massa cruzeirense, né, os ouvintes, seus queridos ouvintes, né, aí não importa o clube, é o ouvinte que gosta de futebol, gosta de esporte, né, eu tive muito prazer, muita alegria. E quanto à pergunta que você fez, eu vou dizer para você simplesmente o que aconteceu. Eu, em 2008, eu fiz uma cirurgia de coluna
que me incomodava muito, sabe? Eu tinha tomado um tombo lá no Catar, onde eu treinei, e me afetou muito a coluna, então eu fiz uma cirurgia e fiquei muito tempo parado. Mas quando eu assustei, eu já não tinha mais, as pessoas esqueceram de mim. Então eu não tenho nenhuma pretensão política dentro para o futebol, não. Eu sou um homem voltado para as 4 linhas do futebol. O sonho que eu sempre tive na minha vida, que eu sempre gostei de revelar jogadores. O clube por onde eu passei, eu treinava os coletivos, como tinha semana inteira para treinamento, às terças-feiras eu treinava contra os juniores e às quintas-feiras contra o juvenil. Exatamente para que eu pudesse ver jogadores da base que poderiam ser captados para a equipe principal. E eu usei muitos, durante a minha vida usei muitos jogadores, mas muitos jogadores jovens, e hoje eu vejo que são poucos que são aproveitados. Por quê? Não se faz mais coletivos contra eles, o treinador não vê esses meninos jogarem. Então, um time como o Cruzeiro, principalmente, que tem uma sede, a Toca da Raposa 1, que foi o nosso abrigo fantástico na época, hoje pertence à base. E raramente você vê que esporadicamente aparece um ou outro. Deveria aparecer 10, 15 jogadores por ano, se houvesse um trabalho bem feito nessa base. Porque é a partir daí que se faz futebol. Eu deixo meu boa noite a vocês e muito obrigado, viu? E estou sempre à disposição de vocês para quando vocês precisarem de qualquer notícia, qualquer informação, qualquer indagação ou qualquer pergunta que queiram, eu estarei à sua disposição. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, Procópio, mais uma vez. Uma boa noite. Né? E fica claro, fica evidente para cada um que acompanhou o programa, aquele que está ouvindo agora também a gravação, né? Depois que a gente disponibilizou aqui a gravação, o conhecimento, né? O carinho, o amor, né, do Procópio pelo Cruzeiro também, engrandecendo aí um pouco mais a sua história com essa participação aqui no nosso programa, né? A rodada foi encerrada agora com o Atlético Paranaense 1, Botafogo 0. O Cruzeiro fica na 14ª colocação com 26 pontos, né? 7 vitórias, 5 empates, 10 derrotas. É a mesma pontuação do Botafogo, 13º colocado. Na próxima rodada, com algum otimismo, o Cruzeiro pode chegar ao 11º lugar se os resultados cooperarem. São Paulo, Sport e Botafogo. E claro, o Cruzeiro fazer sua parte vencendo o América Mineiro. Mas antes tem Cruzeiro e Botafogo nessa quinta-feira, às 20 horas, na Ilha do Governador, pela Copa do Brasil. Né, a gente vai ter cobertura em tempo real no Twitter, no Facebook. Tem pré-jogo saindo na quinta pela manhã, tem pós-jogo cobrindo também a atuação do Cruzeiro, né, feita pelo Álvaro Júnior. Textos diários saindo no site, muita coisa que você encontra no guerreirodosgramados.com.br. Além disso, a gente lembra que o Guerreiros em Debate vai ao ar uma vez por semana, na segunda-feira, às 21 horas. Mas quando o Cruzeiro joga no meio de semana, tem edição extra na quinta-feira, às 22 horas. Na sequência de Cruzeiro e Botafogo, vai ter um Guerreiros em Debate especial repercutindo aí a partida de estreia do Cruzeiro nas oitavas de final da Copa do Brasil, jogo de ida, né, buscando um bom resultado para trazer a disputa em boa condição pro Mineirão, o Cruzeiro fazendo jogo de ida fora de casa. Resultado final das enquetes, que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo? Nota 4 com 47%, o pessoal gostou mais do segundo tempo, onde saíram os gols, né, 71% dando nota 7. Né? Para ter uma ideia, nota 10, 4% dando nota 10 no primeiro tempo e 23% para o segundo tempo também. O time evoluiu em relação ao jogo contra o Figueirense para 50%, evoluiu pouco, mas evoluiu. Quem foi o melhor em campo ontem? Rafael, eleito aí pela nossa audiência, o melhor em campo, para a alegria do Sidney Júnior, que é um eterno fã do Rafael, nosso produtor aqui, 51% elegendo o Rafael o melhor da partida. Mano deveria usar time misto contra o Botafogo na quinta-feira. 85% dizendo que não. Essa aqui foi uma provocação do Sidney, também uma brincadeira, porque tá todo mundo louco com a Copa do Brasil, né? Não tem perspectiva de vir time misto nessa quinta-feira, não. E qual o principal problema da zaga celeste no Brasileirão? 29% falando das peças, né? Agora o Cruzeiro atuando com Bruno Rodrigo e Manuel. Tem evoluído a cada jogo, mas tá precisando aí
de uma evolução, está precisando aí de um sistema defensivo mais consistente por mais de uma rodada. Enfim, o Cruzeiro saiu de campo sem sofrer gols, mas isso precisa se estender por mais algum tempo. Eu me despeço por aqui, lembrando que o Guerreiros em Debate é ao vivo, mas também é gravado. Então, se você perdeu uma parte, quiser indicar para alguém, é só acessar nessa terça-feira a radio.guerreirosgramados.com.br. Vai estar disponível a gravação do programa de hoje, como estão disponíveis todos os Guerreiros em Debate dessa terceira temporada de programa. Né? Não deixe de conferir na radio.guerreirosgramados.com.br. O meu boa noite fica por aqui. Na quinta-feira a gente volta aqui no Guerreiros em Debate com mais um debate. Eu não vou estar presente no Cruzeiro e Botafogo, vou estar no estádio, mas a nossa equipe vai estar aqui também conduzindo mais um debate feito de torcedor para torcedor. Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Uma boa noite e até a próxima. Guerreiros em Debate.